Olá! O FaixaNobre.doc de hoje destaca o trabalho de um dos mais renomados artistas plásticos maranhenses. Péricles Rocha começou sua carreira ainda menino, fazendo esculturas de barro às margens do rio Parnaíba. As lavadeiras lhe faziam companhia, contando histórias de lendas e figuras do folclore local, como a besta-fera e a mula sem cabeça. Hoje, Péricles retrata essas lendas em suas telas e se considera um contador de histórias. Mesmo com a passagem do tempo, ele guarda um menino artesão dentro de si e diz que para ser um grande artista é preciso pintar como uma criança. Péricles Augusto Coelho Rocha, filho de Codó. Aos 2 anos de idade, a família mudou-se para Benedito Leite, onde ele captou toda a essência do trabalho que ele fez como artista plástico e continua fazendo, né? Tanto que, brincando, pergunta-se, onde é que você nasceu, afinal, Péricles? E ele responde, aos 2 anos de idade, em Benedito Leite. E com 8 anos já fazia esculturas em barro na beira do rio Parnaíba. Então foi lá que eu descobri que eu era diferente. E depois eu comecei a ler literatura de cordel. Essa linha, ela ficou marcada no meu trabalho como se fosse assim, uma xilogravura no próprio papel que eu desenhava. Daí começava a vir os personagens, junto com os animais lá do Cerrado, que era o tatu, o bola, né? E eles participavam das lendas, da besta-fera, da mula sem cabeça, né? Das lendas do Piauí e Maranhão, que nós estávamos no meio norte, né? Então tem muita influência também das coisas lá do Cerrado. Péricles é um jovem que conta a história da sua área de beira de rio, balsas de beira de rio Parnaíba, né, com as lendas contadas pelas lavadeiras de beira do rio a ele, né. Este lendário ele levou para seus quadros, né, são principalmente uma mescla do religioso e do profano. Ele usa muito religioso, imagens de santos, etc., como imagem de anjos com cabeça de pássaro, cabeça de animal e coisas extremamente curiosas, como eu tenho um trabalho dele, o primeiro trabalho que eu adquiri de Péricles foi um cavalo com rosto de jacaré, querendo subir numa árvore, para a qual a anatomia dele de casco não estava preparada para fazer. Isso aí ele chamou de a besta-fera de Igarapé Grande, que é onde ele captou também, em Igarapé Grande, onde o pai dele trabalhou, né, como agrônomo, as peculiaridades lendárias daquela região do Mearim, né? Então, ele mescla tudo isso, todo esse onírico, toda essa fantasia, todo esse fantasioso nos seus quadros. Eu sou um contador de histórias, sou um narrador de uma arte visual, uma coisa que conta ainda a história do caboclo do sertão.
clássico lhe mostra todos os padrões e as medidas que o Leonardo da Vinci ensinou para todo mundo, não é? Então, esse clássico, que depois você fica odiando, porque você fica preso a ele, não é? Mas esse clássico é que você tem que saber deformar. Então, quando você sabe do clássico, para você voltar a ser criança, isso é que é difícil. Se você pintar igual uma criança, aí que você consegue a ser um grande artista. O artista, ele busca essa pureza? Mas depois de tanta informação, ele torna voltar ao princípio, como era o que ele fazia antigamente. Né? Ele volta a fazer, né? Como eu voltei para Alcântara, eu vi que o pessoal trabalhava com a tinta natural. Então, isso aí, não adianta pegar uma tinta Rembrandt e depois, né, que a outra dá outro sentido, outra cor diferente, que eles agora estão olhando isso com outros olhos. Em Verona, eu vi o pó-xadrez nosso trabalhar nas escolas de arte, né, o pó-xadrez, né, que nós trabalhamos com, que é o ferrugem, né, que é o amarelo, o toá. O toá é o barro de serra, de pé de serra. E em São Luís tinha muito, Tabatinga, tem Tabatinga azul, lilás, verde, um branco maravilhoso, que aqui também nas barreiras de Alcântara também tem. Então, isso aí é que nos dá toda a matéria para você pensar no seu trabalho. E você faz uma coisa totalmente diferente, mas tem que ter a alma do artista, o traço dele. Eu lembro uma coisa que é fundamental, que são as cores que ele usa. Porque essas cores são cores nossas, são cores do Maranhão. É a coisa do Murici, é a cor do mangue, não é um verde qualquer, é um verde ligado às nossas raízes. A nossa terra, a nossa argila, que ele trabalha para fazer seus pigmentos, o urucum, que é muito presente no vermelho dele, a variedade de tons de verde que ele consegue fazer, que isso é outra coisa da extrema sensibilidade dele, que me atinge também. É como ele consegue tirar a cor. Ele não pega um vidro de tinta e mistura com outra coisa, ele faz a sua cor. É que eu digo muito para meus amigos, é o tom Péricles Rocha. É um estilo, ele tem um estilo de pintar e tem o tom Péricles Rocha, a marca Péricles Rocha. Em qualquer lugar que você chegue, você sabe que é um quadro de Péricles. Você já sabe que é Péricles, né? Os florais, a vegetação, as figuras oníricas, não é? Que ele faz, as cores que ele usa muito sépia, né? As cores que ele usa são realmente notáveis. Ele começou desenho a bico de pena, eu tenho trabalho dele extraordinário, aliás, é uma fase que todo mundo gosta, né? Todo mundo ama essa fase do bico de pena de Péricles, dos animais com os pelos trabalhados. Depois ele foi evoluindo para uma arte que ele colocava pigmentos que ele mesmo fazia, colhia no solo de Alcântara e de outros lugares do Maranhão, né? Também, como ele viveu muito em Alcântara e acompanhou muito aqueles barqueiros de Alcântara, ele aprendeu como eles tingiam as velas dos seus barcos, né? Com sumos de cipós, enfim, de muitos vegetais, para dar aquele colorido que ninguém tem, só Péricles que tem. Então eu vou trabalhando esses espaços para deixar as figuras aparecer.
as coisas surgem e te surpreendem? Surpreende. Nunca. Agora a gente tem que estar preparado para contornar e modificar. Agora eu não estou satisfeito com a perna dela para cá, então eu vou trabalhar aqui e aqui já forma uma sereia. Tá vendo? Porque eu não gostei dessa pose para cá, então vem a sereia vai ficar aqui. Isso. Isso é imprevisto. Mas qualquer coisa dá, não é? Dá o estalo, né? E não tem esse negócio de inspiração. Isso tem trabalho. Você vai trabalhar, então você vai pegar a inspiração. Agora tem uns que você é mais feliz do que outros quadros. Mas eles são tudo filho, nascem tudo, né? Tem uma característica própria. E esse estalo pode acontecer qualquer hora, até de madrugada, né? Tá, e você sai de lá e vai para a tela, vai trabalhar. Isso é que é o estalo que você falou, que eles chamam de inspiração, mas eu acho que sem o seu trabalho não tem a inspiração. Agora, nunca teve um momento de estiagem? De estiagem. Pois é, tem sim uns momentos de estiagem. Esse momento você para pensar. Você tem que calar e só ouvir. Isso aí é que é a hora do recolhimento, não se importando com o modismo, para o que está acontecendo no mundo. Ele tem o interior dele muito íntimo, e aí ele vai para a tela e faz coisas que ele nunca imaginou fazer. E você entra como se fosse em transe. No final da década de 70, eu aportei aqui. Como diz os pescadores, apoitei. Que a minha canoa chegou em Alcântara. E aí, então, eu me apaixonei pela cidade, pelo folclórico, pela toda essa riqueza colonial que eles tinham, que eles têm. E o povo mesmo me ensinou muitas coisas, né, de pigmentação, principalmente o pessoal que trabalha com as velas de barcos e cremação que impermeabiliza as canoas. Quer dizer, a faculdade lá do Rio de Janeiro não sabe que aqui tem os professores que ensinam a gente a mexer com tinta natural.
Então eu experimentei a mucunã, como é o cajueiro, o murici, caju, né? E ginipapo, urucum, tudo que fosse natural de tinta e com a pigmentação da terra colorida e da tabatinga. Então eu comecei a fazer trabalhos com essas tintas naturais. Ó, aqui nós vamos impermeabilizar, como se fosse como se fosse um verniz natural. Esse verniz é que crema o barco, para ele não entrar água. Eles fazem na serragem, embebe nesse caldo e ele impermeabiliza. E não influencia na cor, né? Ele vai impermeabilizando e dando uma tonalidade quase rosa ou um branco sujo. Não é interessante? Olha aqui, ó. Olha lá como fica. Isso é eterno. Nada é para sempre. E as vantagens é que a tracinha não come as pinturas. Ó. Isso é no caldo ralo, antes de ter o pigmento. Eu tenho que acompanhar o desenho do quadro. Tá vendo? Alcântara é como se fosse Taiti-Pagogã, né? É muito importante para mim. É onde eu tenho minha passagra, onde eu tenho o meu paraíso. Pode deixar, meu bem, pode deixar. Obrigado. Vamos subir? A minha arte, ela foi um presente de Deus, né? O dom, né, veio acompanhando desde os 8 anos e passou por várias fases e eu fiquei, né, com a técnica ensinada pela Belas Artes do Rio de Janeiro, pela Florença, né? Em Florença eu estudei pigmentação, outros, né? Mas Alcântara que me dá o motivo, Alcântara e Benedito Leite. Elas são distintas, uma do sertão e a outra daqui, da cidade divina de Alcântara. Olha o cordel aqui aparecendo de novo, tá vendo? Os traços. O nortista, ele dá o toque dele final de escama de peixe. Eu sempre tive os pés no chão, mas com a cabeça voando, entendeu? Voando.
Péricles, ele preenche todos os espaços do quadro, o espaço pictórico é todo preenchido, não fica nada vazio. Ele coloca flores, coloca vegetais, coloca figurativos, hoje ele coloca cores, né? Eu ainda não vi Péricles pessoalmente pintando, mas quem já o viu e me conta que ele é como se tivesse uma entidade tivesse entrado nele e ele pinta aquela coisa com uma rapidez incrível, né? E depois, quando ele acaba aquele quadro, ele nem sabe direito o que foi que ele fez, mas está lá, né? A realização dele. Então, Péricles, ele vive intensamente a obra dele. Ele vive intensamente a pintura. E ele trabalha muito. Ali onde está saindo um galho aqui. Aqui vem, trabalha. As imagens vão surgindo? Vão surgindo aos poucos, conforme eu vou encontrando brechas. Não há uma concepção do quadro? Esse negócio de vai ser isso aqui não dá certo. O planejamento vai acabando na hora que você vai trabalhando. Eu acho que esse Péricles brincalhão, esse Péricles expansivo, esconde uma figura humana muito especial, muito sentimental, e que poucas pessoas têm acesso a essa figura, a não ser através da arte, que ele não mostra, na realidade, o sentimento dele. E é esse sentimento que ele me passa pela arte, que ele me passa como pessoa também, quando a gente conversa a sério. É raro, mas acontece. Que ele me passa e que isso me atinge muito fortemente com a arte dele. Eu me sinto inútil se não tiver uma tela branca me esperando. Então, eu trabalho muito, não me preocupo, começo a vir depois. As coisas comerciais vêm mais tarde, mas o bom é estar trabalhando. Eu sou um operário da arte.